Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Estela Brasil. Estamos começando mais um programa Boa Noite com Arte e Poesia. Hoje eu tenho o prazer de receber Fábio Chivas, poeta, escritor, cantor, compositor, produtor cultural. Salve, querido Romário. Salve, amigos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Essa oportunidade linda de poder falar sobre arte, sobre música, sobre literatura, sobre transcendência. Eu me chamo Fábio Chiva, pela graça de Deus. Sou músico, escritor, poeta, aprendiz. E assim, essa pergunta, né, o que te motivou a começar a escrever? Eu tenho uma lembrança muito vívida do instante exato que eu decidi que eu queria ser escritor. Eu tinha 11 anos, né? E a minha vocação de escritor nasceu da paixão do leitor, né? Muito cedo, desde que eu me entendo, que eu aprendi a ler, eu já amava ler, queria estar sempre, estava sempre devorando livros, né? E aos 11 anos de idade eu já tinha uma modesta, mas muito amada biblioteca no meu quarto, né? Eu tinha alguns exemplares de Agatha Christie e José de Alencar, que foram minhas primeiras paixões literárias, né? Até por conta de um episódio também que eu tenho muita gratidão em lembrar, que eu morava na Ribeira, né? Um bairro da periferia de Salvador, e junto com minha querida irmã Eva, né? Minha irmã do coração, né? Que a gente descobriu tanta coisa junto lá pelas ruas da Ribeira. É uma companheira temível de garrafão, né, que é uma brincadeira que acho que hoje quase já está extinta, né, mas era a nossa alegria, nosso terror, né, porque a mão de Eva era muito pesada e um tapa de Eva não se esquece. Mas enfim, eu e Eva fomos na biblioteca que tinha lá na Ribeira, tem até hoje, né, fizemos um cartão compartilhado. Eu e ela fizemos um único cartão para nós dois. E dava direito a pegar dois livros e você tinha 15 dias para devolver. Então, cada um de nós escolheu um livro. Eva escolheu o Guarani, de José de Alencar. Eu escolhi O Caso dos Dez Negrinhos, de Agatha Christie, né, que hoje foi até, o título foi transformado para E Não Sobrou Nenhum. E, rapaz, é uma paixão para toda a vida, né? Esses dois livros me marcaram, eu tenho uma gratidão profunda, eu sinto que nada nessa vida acontece por acaso, porque com Agatha Christie, né, foi uma história que me apavorou, né? Eu assim, tive uma aventura de ler um dos livros mais marcantes da Agatha Christie, né? E eu fiquei uma semana apavorado, sem conseguir dormir direito. E já o José de Alencar me encantou pela riqueza da linguagem, a própria história, né? Um passado heróico, né? Aquele índio, né? Peri, tão heróico, tão nobre, né? Tão pouco índio, mas tão brasileiro, como diria o Manuel Bandeira. E essas duas paixões me marcaram e assim, até eu tenho até uma gratidão como escritor hoje, né? No caso, o José de Alencar, assim, meu grande professor de gramática, de língua portuguesa, porque desde isso aos 11 anos de idade, né? Depois desse eu fui lendo vários outros, tanto de Agatha Christie quanto de José de Alencar, e hoje, graças a Deus, eu sinto que eu tenho um conhecimento intuitivo da gramática, né? Nunca me preocupei assim em estudar a fundo, até estou assim me motivando para estudar mais agora, né? Mas assim, graças a Deus eu sinto que eu tenho assim, eu sinto, né? Essa frase aqui tá certa. Opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Quando eu vou pesquisar, descubro o porquê, mas eu já intuitivamente sinto e eu atribuo isso ao volume de leituras, né? De boas leituras. Mas então, aí nesse dia específico, aos 11 anos de idade, eu estava diante dessa minha pequena estante ali com alguns volumes de Agatha Christie, de José de Alencar, de Arthur Conan Doyle, né, a coleção do Sherlock Holmes também foi outra grande paixão na minha vida, é uma grande paixão na minha vida, e alguns exemplares da série Perry Rhodan, né, que é uma série de ficção científica da Alemanha, que hoje já tem, acho que 3 mil episódios, uma coisa incrível, né? E assim, engraçado que atualmente eu estou relendo, né? Estou no volume 10, né? Depois de tantos anos eu estou relendo.
E ao olhar aqueles livros ali na minha estante, né, eu senti algo próximo de uma devoção. Eu pensei assim, quanta alegria essas páginas com esses sinais, né, esses pequenos sinais assim, trazem para a gente, quanto encantamento, quantos mundos, quantos universos a gente pode visitar, quantas possibilidades diferentes a gente pode estar vivenciando graças à leitura. E eu senti no fundo, no âmago do meu ser, que eu queria participar dessa magia. Foi naquele exato momento que eu tomei consciência que eu queria ser um escritor, né? E eu sou grato de ter essa lembrança tão vívida, porque eu lembro do momento exato mesmo. Mas antes disso, né, isso foi aos 11 anos, antes disso eu já escrevia intuitivamente, né? Como também tem essa vocação do músico, minha primeira composição eu fiz aos 8 anos de idade, junto com meu irmão Fabrício, que então com 4 anos, nós fizemos uma música, Mesmo Sendo Macho, né? Que era uma, assim, reproduzindo os valores, né, da época. Isso, eu com 8 anos foi em 81, né? Então ainda na época assim ainda tinha essa coisa de você esse valor de ser macho, né? E de alguma forma a gente brincava com isso, né? A música era assim: mesmo sendo macho, vai ter que provar que de acho. Mesmo sendo macho, vai ter que provar que de acho. E tem que pular com a perna 1 quilômetro, e tem que engolir inteiro um termômetro. E aí alistando uma série de feitos, né? Impossíveis, né? Até já de alguma forma já existiam, mesmo que acredito que totalmente inconsciente da nossa parte, mas já tinha uma certa crítica a esse modelo, né, do imposto, né, do macho, né, que você não pode demonstrar emoção, não pode chorar, não pode achar as coisas bonitas, não pode gostar de poesia, esse tipo de coisa, assim, ainda não existia de uma forma consciente, mas eu hoje, ao lembrar dessa música, eu percebo que já tinha uma semente ali de algum descontentamento, alguma rebeldia com esse modelo que era imposto pela sociedade, né? E aí, então, depois disso, aos 11 anos ainda, minha família se mudou para o Rio de Janeiro, e meu pai foi transferido de trabalho, né? E eu lembro também que eu cheguei a fazer um livro de poesia feito à mão, né? No lápis. E é uma pena que não tenho mais. Eu gostaria muito de ver o que eu escrevi nessa época, né? O meu coração estava dizendo aos 11 anos, né? Mas não tem mais, esse livro não existe mais. Eu fiz uma única edição feita à mão ilustrada, né? Mas eu lembro claramente da capa, né, o desenho feito a lápis colorido com lápis de cor, de vários crânios, né, várias caveiras com velas, né, aquelas velas pingando cera, né, uma coisa bem mórbida, e que também é algo que eu percebo que é muito presente na minha vocação como escritor, esse olhar diante de nossa finitude, né, que se traduz também muito pela experiência do sobrenatural, do terror, né, do medo, a experiência do medo, né? E que se traduz também de outras formas, como a transcendência, a espiritualidade, né? Mas são várias maneiras de você estar abordando uma questão fundamental, que no caso, assim, é um símbolo, né? A caveira é a lembrança do que, assim, da matéria, né? A matéria que nós somos, inevitavelmente deixará de ser, né? A face que quando olhamos no espelho, identificamos como sendo eu, vai virar uma caveira. Isso aí é verdade para todos nós que nascemos de um ventre feminino. É inevitável que sejamos acolhidos em algum momento pelo útero de uma sepultura, ou que sejamos espargidos ao vento como na forma de cinzas, né? Então, assim, não considero um tema inadequado de estar falando, ou pesado, ou triste. Pelo contrário, né? Tem um ditado latino que me inspira muito: memento mori, lembra-te da morte, né? Eu acredito profundamente que a morte dá sentido à vida, né? A gente só pode realmente acessar a verdadeira felicidade
e o verdadeiro propósito da vida quando tomamos consciência da nossa condição finita, né, que é a nossa experiência como um ego, não a experiência mais ampla, né, mas a experiência, assim, no caso agora, eu sou Fábio Shiva. Tudo que eu entendo como sendo Fábio Shiva tem um prazo de validade. Em algum momento já não vai estar mais, não vai ter mais esse eu para dizer sou Fábio Shiva. Esse eu vai seguir, eu tenho essa convicção, né? Vai seguir para outras aventuras. Mas o Fábio Shiva que eu identifico como sendo eu tem um prazo de validade, digamos assim. E isso, assim, muito cedo ficou presente também na minha vocação literária. Inclusive, eu tive a aventura de ser publicado pela primeira vez, já numa edição profissional, isso foi aos 12 anos. Participei de uma coletânea, né, da editora Shogun Arte, no Rio de Janeiro, coletânea de poetas brasileiros, né? Eles foram visitando alguns lugares, visitaram minha escola, eu me inscrevi e participei com uma poesia chamada Terra, e que tinha essa vocação, né? Eu não lembro, eu até tenho aqui, eu tenho um livro até hoje aqui, graças a Deus, né? Mas não lembro dos versos exatamente, mas falando exatamente da terra, a mãe terra que nos dá a vida, que me deu vida, e a terra que vai receber meus restos mortais em algum momento, né? E na música também, essa vocação, esse apelo, né, da morte, se fez presente muito cedo, né? Que já nessa época eu tive uma grande descoberta, uma transformação, né? Isso já aos 12 anos, né? Que foi o Rock in Rio, que aconteceu eu fui morar no Rio de Janeiro justamente no ano que aconteceu o Rock in Rio. Meus pais estavam até se hospedaram no hotel que ficaram alguns dos artistas, que a gente ficou doido quando soube, né? Depois a gente foi morar no Rio, né? O Rock in Rio já tinha acabado, mas assistindo pela TV. E fomos, assim, eu e meu irmão Fabrício, né, que é meu grande parceiro de muitas aventuras artísticas, né, e existenciais. Foi uma transfiguração pra gente, cara, porque eu lembro assim, a gente dançava, gostava de ouvir Michael Jackson e dançar break, né, juntava os amigos lá na parte da frente lá de casa, que era de ladrilho, né, então o chão era bem liso, dava para deslizar, fazer aquele moonwalk, fazia a dança do robô, era uma curtição. E ao mesmo tempo nós tivemos uma formação muito católica, né, até dos 8 aos 11, eu apresentava um programa começou na TV Aratu, depois foi para a TV Itapuã. Era o programa Chão e Paz, que acho que existe, ou existiu até recentemente, um programa da Igreja Católica, que era apresentado aos domingos, né? E eu fazia um quadro junto com a irmã Dice, falando sobre a Bíblia, né? Contando episódios da Bíblia, né? Começando pelo Gênesis, aí não lembro até que livro foi, mas foram 3 anos nessa brincadeira linda, né? Que eu tenho muita felicidade também de ter participado. E eu era o menino da Bíblia, né? Era assim, eu brincava que era o ídolo das velhinhas beatas de Salvador, né? E que também trouxe muita aventura na minha vida, mas trouxe um peso também, né? Porque por estar associado ao Evangelho, né? Eu não podia errar, né? Não podia cometer nenhuma falha. Eu lembro um dia que eu tive uma desavença com uma colega na sala, quando fui para a coordenação, a diretora assim, você, Fábio, eu senti assim, meu Deus, eu traí a confiança de todo mundo, de meus pais, de Deus, eu sou a criatura mais abominável do planeta, né? Enfim, isso tudo, eu acredito que tudo tem um lado positivo e um lado sombrio, né? E a Igreja Católica tem um lado muito positivo, né, das ações sociais mesmo, né? E, enfim, muitas coisas lindas que eu tenho muita gratidão. Mas tem esse lado pesado da culpa, né? E que depois, na adolescência, fui fazer uma ruptura bem radical. Me tornei ateu durante um bom tempo, né? Depois reencontrei Deus pelas minhas próprias pernas, né? Pelo caminho da espiritualidade, já desligado de qualquer religião estabelecida
E mais recentemente, né, hoje eu digo com muita alegria que a minha religião é a literatura, porque o que as pessoas costumam buscar em religiões estabelecidas, eu busco na literatura, né? Espiritualidade é outra coisa, né? Sou com grande alegria, muita gratidão, sou discípulo de Paramahansa Yogananda, sou praticante de meditação e assim busco fazer essa prática a mais constante possível, né? E busco trazer essa prática para tudo que eu faço na vida, inclusive a escrita, né? Mas quando se fala em religião, a minha religião é a literatura. E aí você pergunta também sobre a inspiração, né? Dentro dessa perspectiva, né, que chegou agora da conexão com a espiritualidade, eu tenho algo assim que me norteia muito forte, né? Tem uma frase do Ezra Pound: o artista é a antena da raça. E essa convicção eu trago assim com muita firmeza, cada dia mais firmeza, né? A nossa função como poetas, escritores, músicos, dançarinos, escultores, pintores, qualquer caminho da arte é de captar e transmitir, né? E nisso está embutido o quê? Que na verdade nós não somos criadores de nada, né? Tem uma frase hindu, né? Nada do que faço sou eu quem faz. E eu acredito muito nisso. Se você olhava assim, parece com um papo meio esotérico, meio bicho grilo, mas se você for olhar, por exemplo, no caso da música, né? A gente até tive a oportunidade de ter essa conversa parecida, né? Recentemente lá na Casa Verde Itapuã, um espaço muito assim luminoso, na Dorival Caymmi, aqui no coração de Itapuã, e teve a Feira da Casa Verde, e o tema foi justamente literatura, inspiração e cura, né? E assim, essa questão da nada do que faço eu quem faz. Se você olhar no campo da música, música, você pode falar da questão espiritual, de tudo, mas assim, olhando do ponto de vista físico, né? É uma combinação matemática de frequências, né? Simplesmente assim. Então, como uma sequência matemática, da mesma forma como o triângulo, que é uma projeção matemática, o 2 mais 2 é igual a 4, né? Essas verdades matemáticas existem desde sempre, né? Antes da humanidade existir, todas as possibilidades de música já existiram, né? E isso vale tanto para a Nona Sinfonia de Beethoven, quanto para a Caneta Azul, né? Todas as músicas do universo já existem, já existiram, vão continuar existindo, mesmo depois que a humanidade deixe de existir. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que assim, toda composição é uma parceria entre o homem e Deus. E quanto menos o homem se meter, melhor, né? Eu acredito muito nisso. E procuro exercitar na minha vida, em todos os níveis, né? E na arte principalmente. E eu acho que isso também nos empodera, porque nos livra do ego, né? Quando tudo que eu faço vem do alto, eu posso fazer tudo. Agora vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Fábio Chivas e vamos ao nosso momento musical. E retornaremos com a segunda parte da entrevista com Fábio Chivas.